Olá, povo do Senhor, Shalom. Eu vou falar da minha chapinha nova. E eu vou falar com esses cabelos assim, ó. Tá cheio, não tá escorrido. Por quê? Eu sempre faço a escova secadora. Daí ele fica mais escorrido. Mas aqui na raiz fica cheio ainda porque eu fiz a progressiva no mês passado. E eu não tinha a chapinha própria para fazer a progressiva, que nem eu citei nos outros vídeos, que eu vejo a Glória Cabelos, né, a Glorinha Cabelos, e ela usa, né, secador próprio e a chapinha própria. Ela usa os mesmos produtos que eu comprei, né, quando eu fiz da última vez a progressiva, e só que eu não tinha a chapinha própria, então a minha lógica era ter a chapinha, pelo menos a chapinha própria, porque é com o calor que ativa o alisamento. Daí eu fiz com a outra chapinha que ainda estava estragada, tinha saído a cerâmica dela, estava descascada. Daí eu fiz e ficou assim, ó, ele ficou cheio. Baixou, mas ele não ficou liso, escorrido que eu queria. E antes, né, aqui embaixo, eu fazia com a da Forever Liss. Daí eu fui lá e fiz depois, uma vez só, no salão, que ela colocou formol. E mesmo assim ficou ondulado. Então eu não consegui o liso 100% igual da Glorinha Cabelos. Então eu tô seguindo a lógica dela. Ela usa a ProHaul, comprei os produtos da ProHaul e agora eu comprei a chapinha que ela usa. Então por isso que eu estou com esses cabelos assim cheios, sem escovar, para mostrar como o cabelo fica. Porque eu já não tenho o meu cabelo cacheado. Ele é cacheado, mas ele é mais cacheado, mais cheio. Então, o produto baixa o cabelo, os cachos, mas não deixou liso como eu quero. E aqui em cima mesmo, baixou, mas é melhor que antes. Mas não é como eu quero liso. E daí eu comprei a chapinha. Tanto que nesse vídeo, né, eu já fiz o vídeo de tela, que é mostrando como eu confirmei a originalidade dela, né, que ela é original, os passo a passo de como comprovar que é original, porque ela custou R$438, ela é muito cara para pagar numa chapinha pirata, que uma chapinha pirata não custa R$50, não vale R$50, então não vale a pena. Então ela vem num saquinho, nesse saquinho aqui, ó. Daí, tanto que aqui nesse saquinho aqui tem o número da nota fiscal. Eu não acho certo, uma boa lógica, colocar o número da nota fiscal aqui. Porque tem que cadastrar no site, aí tem o número da nota fiscal aqui, tem um número de série aqui, qualquer outro pega e cadastra e faz a confusão toda. Daí a gente acha que não é original, ainda. Aí, ó, essa daqui é a caixa. Daí eu mostrei como eu fiz a confirmação que é original. A caixa. Daí eu amei que aqui tem em 5 idiomas, ó. A pessoa que organizou a caixa, deve ser meu idêntico, porque é bem parecido com os meus pensamentos. Porque, ó, aqui tá em português, em inglês, em francês, que eu amo francês, em espanhol e em árabe. Eu acho que é árabe esse aqui de baixo, mas é lá dos Oriente. Então, eu amei essa lógica que tá em 5 línguas. Deve ser os contatos dele, né? Dele ou dela. Daí fez isso. Ó, daí esse aqui é o saquinho.
Eu não fiz chapinha ainda, tinha feito aqui na franja, mas foi em menor temperatura, ficou bom, não ficou ruim. Aqui tá um manual de instruções, ó. Tem, ó, daí aqui fala as manutenções, né, os lugares que dá de fazer. O meu mais próximo é em Tubarão. Daqui fala os cuidados, a limpeza, a advertência, modo de usar, termos de garantia, prazo de garantia, invalidade ou perda de garantia, detalhes do produto, manual de instruções. Aqui tem o telefone, o endereço e o site. E veio esse daqui que eu já tinha visto as pessoas que compraram, que eu amei, ó. Que eu vou ler aqui, daí eu coloco bem rapidinho para as pessoas entenderem. A lei de Deus, Novo Testamento. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4:10. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, a imaginação da pessoa é uma coisa que não existe. O que não existe é sofrimento. Então, sofrimento não existe. Só se você quer. Mesmo que você queira, a lógica sempre salva do pior. E não é porque eu salvo, não. A lógica sempre salva. Que nem a pessoa vira demônio para a pessoa se salvar do sofrimento pior. É como se ele, que nem eu falei no meu post, é como se virasse gelo, não sentisse. Porque se ele sentisse, ia ser um sofrimento, ia sofrer mais. Já no bíblico fala, né, que a sabedoria ela vale mais que ouro, prata e pedra. Ela vale mais do que ouro e prata, porque que nem eu também postei, a pessoa que tem pensamento, porque as pessoas más, elas não têm pensamento, e os pensamentos são o Senhor. Então, quem pensa sofrimento não é pensamento, é a oficina do diabo, do Satanás, ou de coisa ruim. Então, pensamentos são pensamentos sem sofrimento, são lógica, combinam, que combina sem sofrimento, que é o Senhor. O Senhor entrega pensamentos sem sofrimento, né, de libertação, de salvação. As pessoas que pensam só em sofrimento, principalmente para os outros, que não acontece com os outros de volta para ela, não tem o Senhor. Então isso é muito ruim. Então, como eu postei, as pessoas que, por exemplo, uma pessoa que pensa, conseguiu dinheiro, né, prosperidade, conseguiu casa, carro, com o pensamento dela, né, com os melhores pensamentos dela. Daí veio sem sofrimento e conseguiram dar o golpe e tirar tudo dela. Ela ficou pobre, mas ela tem os pensamentos. Então, é que nem um post que eu fiz ainda há pouco da Lana Bittencourt, que é a minha mãe, pela lógica é a minha mãe. Que eu não sou filha de Delazy, pela lógica eu sou neta dela. E que eu postei que mesmo que a gente, agora me fugiu, mas vai vir lógica melhor, não é que a gente esquece, vem lógica melhor. Que mesmo que a gente perca tudo, fique pobre, a gente tem os melhores pensamentos, a gente tem o Senhor nos salvando e a gente acaba salvando, sempre salva o próximo também, porque os pensamentos salvam. Então salva a gente, salva o próximo que salva a gente. E então daí me deram o golpe e eu fiquei pobre. Daí eu estou usando os meus melhores pensamentos para que eu fique rica de novo.
Então, se a pessoa ficou pobre com o golpe e não tem os melhores pensamentos, ela não vai conseguir sair, né, da pobreza, do sofrimento de pobreza dela que ela tá passando, que não é pior do que a pessoa que deu golpe, porque com certeza a pessoa que deu golpe sabe fazer isso, vive na oficina, sabe fazer isso, ela é satanista, e os satanistas, os satanás, eles são do estupro, então estupro é um sofrimento pior. É isso porque querem, porque os pensamentos são o Senhor e o Senhor não vai contra o querer das pessoas, né? Se elas querem esse sofrimento para as pessoas, vai voltar para elas, então não tem o que fazer. Então, os pensamentos, que a sabedoria, como fala no bíblico, vale mais do que ouro e do que prata, vale mais do que dinheiro. Então, se você era rico e ficou pobre, mas sem pensamento, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Quem perdeu foi eles, porque você salva e só vai voltar para eles. E logo você vai conseguir ter dinheiro, ter as coisas de novo. Vai conseguir ter o que perdeu de novo, vai conseguir de novo. E mesmo assim, o que perdeu nunca não passa fome, não, sempre tem gente, tem pessoas, né, salvando a gente. Então, siga lógica. A gente segue lógica. E aqui fala, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 3. A lei de Deus no Novo Testamento. 3. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A imaginação, ela vem de gênios, né? E os gênios são aqueles que acham que o mal vai dar certo. Eles sabem que não vai dar certo, e mesmo assim eles insistem nisso, por isso eles são ingênuos. Daí, 4. Deus descansou no sábado, nós devemos guardar esse dia para não cair na desobediência. Hebreus 4, 4, 9, 10 e 11. 1 João 2, 7, Lucas 4, 16, Mateus 5, 17 e 18. Eu já falei essa passagem aqui no meu canal do YouTube, e que mesmo que a pessoa não queira fazer no sábado, descansar no sábado, assim, não é que é um descanso, é uma dedicação ao Senhor. Então, separa um dia da semana, são 7 dias, 7 dias são dias perfeitos, são sétimo dia perfeito. Então, é um dia que vai se dedicar ao Senhor. É igual eu falei agora da quaresma. O carnaval foi a comemoração da desgraça de Jesus, que foi quando eles ficaram lá os 5 dias na oficina do Satanás para poder colocar, para poder tentar Jesus por 40 dias e depois colocar ele na cruz e morrer. Então, essa é a comemoração deles da desgraça de Jesus. Porém, não a desgraça de Jesus, né? A desgraça foi para eles, que eu falei lá, né? Eles tiveram que fugir, né, da presença de todos, porque o que fizeram com Jesus não tem perdão. Eles são pessoas que não têm salvação. Então, só o pior aconteceu com eles. Então, esses 40 dias, né, na quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia dos 40 dias, que eles falam quarta-feira de cinza, é porque as pessoas que não têm salvação, elas são as pessoas, como fala em Apocalipse, que vão para o lago de fogo. O lago de fogo é a sepultura, porque elas apodrecem. A terra é o lago de fogo, elas apodrecem, elas viram cinzas. Então, as pessoas que não têm salvação são cinzas, elas vão morrer e não vão ressuscitar. Então, quarta-feira de cinza é para você ver se você consegue salvação, se você é uma pessoa que tem salvação ou uma pessoa que não tem salvação. Então, mesmo que você não tenha salvação e quer se salvar, se quer se salvar, que o Senhor atende o nosso querer, tem salvação. Então, os 40 dias da quaresma, você tem que se dedicar ao Senhor. Então,
algumas coisas que podem fazer. As pessoas que têm demônio, fiquem sem demônio pelo menos os 40 dias da quaresma. E porque daí vai se dedicar ao Senhor, o mínimo que for nesses 40 dias da quaresma, vai conseguir confirmar a sua salvação para o próximo ano. Então, o próximo ano você será salvo, e na quaresma do ano que vem você se dedica de novo para confirmar a sua salvação para o próximo ano. Então, umas das lógicas para se dedicar ao Senhor na quaresma é ficar sem demônio, jejum, oração, leitura do bíblico, é muito bom para ter pensamentos. Então, siga lógicas, se dedique 40 dias, mesmo que você não tenha salvação, veja as profecias, o que você vai fazer, que você vai conseguir se salvar no próximo ano, ter salvação no próximo ano. Então, seguir lógica. 5. Honra o teu pai e a tua mãe, Mateus 19:19. 6. Não matarás, Romanos 13:9. 7. Não adulterarás, Mateus 19:11. 8. Não furtarás, Romanos 13:9. 9. Não dirás falso testemunho, Marcos 10:19. Esse aqui do falso testemunho é uma coisa que pega as pessoas que são salvas, querem se salvar, ou querem salvar. Porque a gente sempre tem que confirmar. Eu vivo de confirmação, e como eu falei no meu post, no meu post do Facebook, eu sou a lógica, né? Então, o que é a lógica? A lógica é a lógica perfeita, são os melhores pensamentos sem sofrimento. Então, o Salomão é o Senhor infinito, todos os pensamentos saem dele, mas passa por mim para confirmar que não tem sentimento, que não tem sofrimento. Porque o Salomão, ele atende o querer de todos, o Salomão José, que é o que vai nascer, que é o Senhor infinito, vai nascer ainda ele atende o querer de todos. Então, por ele, até eles querem sofrimento, vai sofrimento para eles. Não, para eles não é sofrimento, não quer sofrimento, morre, vai morrer. Porque não é estupro, que é o pior sofrimento. Não vão sofrer com estupro. Morre, quer estupro, vai morrer. Porque é um sofrimento horrível, então sou eu que confirmo para ele os pensamentos. Então, pensamentos de sofrimento, não. E como ele atende todos os querer das pessoas, eu tiro o sofrimento. Então, e o falso testemunho é difícil porque as pessoas não confirmam, as pessoas não têm o hábito de confirmar. Então, quando a gente ouve alguma coisa das pessoas, vai juntando até confirmar. A gente sabe quando confirma e quando não confirma. Então, vai juntando todos os pensamentos até confirmar. Daí, se você concluiu isso, confirma, não confirma, tem pensamento contra ainda. Então, só fala quando confirmar. É melhor quieto. O sábio, ele quando não sabe falar, não confirma, é melhor não falar. Porque piora a situação do outro, principalmente que é inocente. O 10, não cobiçarás, Romanos 7:7. Não cobiçarás, eu quero falar do invejoso. Invejoso eu postei. Invejoso, a lógica da palavra invejoso. E nem ver e já tô. Porque são pessoas que os invejosos não têm pensamento e tem inveja, odeiam quem tem pensamento. Então, os satanistas são pessoas invejosas. Se vê uma pessoa invejosa é porque são pessoas que não têm pensamento, eles só têm oficina. Só tem oficina de Satanás, oficina do diabo. E eles têm inveja das pessoas que têm pensamento. Então, vocês acham que tem inveja? Porque eles, vendem a alma e tem casa, tem tudo, mas vivem, num sofrimento horrível.
e dizem que, porque eu sou rica, isso e aquilo, as pessoas têm inveja de mim. Mas as pessoas têm inveja dos pensamentos dos outros, que foi isso que fez se afastarem de Jesus, porque Jesus tem os melhores pensamentos. Então, a inveja, ela existe de pessoas que não têm pensamento ou de pessoas que não tem pensamentos melhores do que os outros. Tem outros que têm melhores pensamentos que ela e ela tem inveja disso. Mas a maioria dos invejosos são tudo pessoas que não têm pensamento e têm inveja das pessoas que têm pensamento. Então a inveja não é porque a pessoa tem dinheiro, tem carro, tem a melhor casa, tem o carro. Tanto que a melhor casa não é a melhor casa, a melhor lógica, né? Que é o melhor pensamento que ninguém tira da pessoa. Isso que eu ia falar da Lana. Que o pensamento dela é o mesmo pensamento que eu sempre falo quando eles me tiraram tudo, né? A faculdade, né? As pessoas próximas. Eles podem me tirar tudo, menos o meu conhecimento, né? É uma coisa que ninguém pode me tirar, porque foi o Senhor que me deu. Os pensamentos, que são tudo os meus pensamentos, foi o Senhor que me presenteou. Ninguém pode me tirar, nem com remédio eles conseguiram tirar. E é o mesmo pensamento dela escrito lá no site da escola dela. Então, a inveja, que nem uma casa de material enorme, uma mansão, dá muito trabalho, é muito sofrimento dos pedreiros. Uma casa de madeira é pouco sofrimento. Então, é melhor morar numa casa de material, numa mansão cheia de sofrimento, que as pessoas sofreram muito para trabalhar ali naquela casa, ou é melhor morar em uma casa de madeira que foi menos sofrimento? A melhor opção é casa de madeira. Então, a melhor casa é uma casa de madeira. Então, já tira o sofrimento das pessoas. Eu não tenho uma maçã, não tem isso, não tem aquilo. Melhor lógica é uma casa de madeira. Então, não cobiçarás, fala do invejoso, é isso. Tô lendo isso aqui que veio na chapinha, veio na caixa da chapinha junto com a chapinha. Então, como eu passei a vida toda lendo bíblico, inclusive eu aprendi a ler o bíblico. Eu já ia na igreja católica, né? Mas aprender a ler o bíblico eu fiz a catequese na igreja católica, só que eles não ensinam a ler o bíblico, eles fazem lá o livro deles e vão ensinando o livro. E eu aprendi, né, com a Lana, que organizou o estudo bíblico para as crianças na casa dela, que eu ia e me mostraram a Bíblia, e eu me interessei pela Bíblia e eu passei o resto da vida lendo o bíblico. Então, mas quem me guiou isso foi a Lana, né, me guiou criança. E eu até comentei de uma carta que eu fiz para ela na época, sem saber que ela era minha mãe. Eu sou igual a ela, então, criança mesmo, eu sou igual a ela, só confirmo, eu não sou igual os pais que me criaram. Por isso que eu entendo do bíblico, já tenho os melhores pensamentos, né, porque eu sou idêntica a Jesus, eu estou a metade do átomo de Jesus, e sou a libertação, e ler o bíblico já mostra que eu tinha os melhores pensamentos, né, nesse grupo de criança, porque de todas eu fui a que mais se interessou pelo bíblico. Então, quero muito que elas tenham, né, continuado ler o bíblico, porque salva, mas eu sei que eu vivi o resto da vida lendo o bíblico. Eu agora estou resolvendo essas coisas, sempre postando os meus pensamentos, mas eu amo o bíblico e eu amo ler o bíblico. E toda vez que eu vejo assim, já me vem os melhores pensamentos para poder explicar o bíblico. Após a morte de Cristo, anulamos, pois a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Romanos 3:31.
Lucas 23, 56. Aqui fala da lei, né, do Antigo Testamento. Aqui fala da lei de Deus do Novo Testamento. Então, a lei, porque as pessoas, eles tiram os pensamentos das pessoas. A lei fica para guiar os pensamentos. Então, não matarás. Então, ela guia os pensamentos. Mas eu tenho um pensamento assim: as pessoas que não têm salvação, os pedófilos, eles são vezes 1.000.000 pior do que o estuprador. Então, eles incomodam muito, eles mexer com criança é a pior coisa que tem. Então, eles são estuprados dia e noite, eles sofrem muito com isso. São satanás, então eles sabem os piores tipos de estupro e de sofrimento, que não conseguem fazer com os que são salvos, que não querem isso. Daí acontece com eles como aconteceu com Jesus. Eles queriam para Jesus, não tem sofrimento de estupro para Jesus, porque são Jesus, não odeiam estupro, não volta para eles, e só tinha cruz. Então o pior sofrimento seria a cruz. Mas não que ele merecesse sofrer, porque ele não tinha demônio nenhum e não fez mal a ninguém. É só que eles são loucos e eles insistem nisso. Então o que acontece com as criaturas dessas? Qual o melhor pensamento? Morrer, pronto, acabou o sofrimento, ou continuar aí de olhos abertos sofrendo dia e noite com estupro? É melhor morrer. A melhor lógica é essa. E aqui fala: não matarás. Então, isso daqui guia. Os mandamentos no Velho Testamento guiam. Porém, você tem que ver o melhor pensamento. O melhor pensamento é o que destrói o sofrimento. Então, se eles estão sofrendo com isso, que a gente sabe que acontece com eles, com quem é pedófilo, então a melhor lógica é a morte. Então é que nem as leis, tudo mais, que nem eu sinto também, falo nos meus posts do Facebook. Eu fiz 3 anos de direito, fiz 2 anos de gestão pública, e quando eles me encheram de processo, 4 processos que vêm de um processo, né? Tipo, uma acusação, eles colocaram 4 processos, só para incomodar. E arquivaram todos que foram contra mim, eles arquivaram, só deixaram lá para sujar meu nome, porque sabe que não ia conseguir, eu tinha filmado tudo. Então, tudo que eu aprendi em direito não me adiantou em nada. O que eu aprendi do bíblico foi o que me salvou. O que eu aprendi do bíblico? Que eles acusam inocentes como fizeram com Jesus. Então, eu sabia que eu era inocente. Eles também sabiam. Porque eu já tinha passado por outras situações, não por processo, mas por acusações, e eles sabiam que eu era inocente. Demorei a descobrir que eles sabiam que eu era inocente, mas eu descobri. E esses sabiam que eu era inocente também. Então, eu já sabia que a confusão era acusar inocentes. Depois eu descobri que eram pessoas que roubavam crianças, que eram pedófilos. Então, eles incomodam vezes 1.000.000 mais do que a pior pessoa que não é estuprador. Então, a lei não é que a gente anule a lei, porém, tem pensamentos melhores, e a gente quer os melhores pensamentos. Esse é o melhor pensamento, porque destrói o sofrimento. O melhor pensamento é destruir o sofrimento e não querer que as pessoas sofram. Então, não é que a lei foi anulada, mas tem melhores pensamentos do que a lei, entende? Tem melhores pensamentos. Se não é para matar, prisão não salva ninguém. Prisão não salva ninguém. Então, a morte de Jesus, que ressuscitou, só confirma que os salvos são ressuscitados. Quem não é ressuscitado são os que não têm salvação. Por isso eles fazem essa confusão, porque eles não querem que matem. Eles não querem que matem os sem salvação, porque eles não são ressuscitados. Eu ressuscito, porém, não tem que ter lógica para ressuscitar. Então, os salvos não morrem. Se matar, eles vão ressuscitar, mas ninguém quer profecia, ninguém quer passar por esse sofrimento de morte para ser ressuscitado.
Então, só os sem salvação que tem que matar, que é menos incômodo, eles incomodam muito, né? Eles queriam me prender em hospital de custódia, sendo inocente, queriam me internar. Então, eles são pessoas que incomodam muito os inocentes e as crianças. Lembrando que as pessoas que vão presas, elas são inocentes. Tem as 100% inocentes, tem as 50% inocentes que fizeram alguma coisa de errado. Eles não acusam o que fez de errado, eles acusam o que não fez de errado. Eles só prendem inocentes porque eles são do satanismo, que protege, né, que é esconder o mal que eles fazem, e eles vão pagar no inferno. Eles vão para algum lugar sofrer estupro e as piores coisas que acontece, né? E, tipo, o estupro é a pior coisa, é horrível. Continuando aqui. O sábado na nova terra. Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim o Senhor? Isaías 6, 22, 23. A gente tem fé nisso, né? Que toda carne adora o Senhor. E a gente adora o Senhor tendo pensamentos. Porque os pensamentos vêm do Senhor. A gente adora o Senhor tendo pensamentos. Tenha os seus pensamentos que a gente já vai adorar o Senhor, porque os pensamentos vêm do Senhor, então são o Senhor. Se a gente tem um pensamento, a gente tem o Senhor, a gente consegue ter os melhores pensamentos para salvar e libertar.